Olá pessoal, tudo bem? A paz? Hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre uma passagem que está lá em Marcos, o capítulo é 10, do versículo 46 e seguinte. Eu quero falar um pouquinho aqui do cego Bartimeu e depois lá em João 1, também a partir do versículo 45, falar um pouco aqui de Filipe e Natanael. Mas o que um tem a ver com o outro? Eu vou ler a leitura e creio em Deus que a revelação vai se abrir no entendimento de vocês. O Espírito Santo vai dar o discernimento para cada um de vocês. Vamos começar lá. Marcos 10, versículo 46. É sobre o cego Bartimeu. E depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com seus discípulos, em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Tem várias passagens aqui, mas hoje eu quero me ater a um princípio muito interessante. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pessoa que é cego, e principalmente um cego de nascença, ele desenvolve outras aptidões. Ele fica com o ouvido muito apurado. Ele consegue ouvir muito melhor do que quem enxerga. E ele, ali assentado à beira do caminho, mendigando, ele ouvia as murmurações sobre Jesus, as conversas sobre Jesus, quem era Jesus. E ele prestou atenção naquilo. Ele sabia que Jesus era o Cristo e que Jesus poderia fazer um milagre para ele. E quando ele soube que Jesus estava vindo, ele começou a clamar e dizer em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora veja o que a multidão dizia. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam. Cuidado com aqueles que repreendem a sua fé. Cuidado com aqueles que falam mal da fé que você professa, que você busca. Não fique ouvindo o que o mundo diz. O mundo vai falar tudo ao contrário. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Mas Bartimeu não ficou ouvindo o que os outros diziam. Ele seguiu a Jesus. Ele buscou Jesus. Ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim que você tem que ser. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Deus, Deus dos impossíveis. O que é impossível ao homem é possível a Deus. O homem vai dizer que é impossível. O homem vai dizer que não dá. Seja sua situação financeira, emocional, afetiva, profissional, de saúde, sempre vai ter um ou vários, aqui no caso muitos, dizendo que não dá. Uns vão repreender a sua fé. Mas veja o que Bartimeu fez. Ele continuou gritando. Ele continuou clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Jesus ouviu o clamor dele. Jesus nos ouve. Mas para que ele possa nos ouvir, nós temos que falar, nós temos que buscá-lo. Vou chegar lá. E aí chamaram o cego: ó, Jesus está te chamando. E Jesus disse: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Falaram aqui para ele: ei, Jesus está te chamando, tem bom ânimo, ele te chama. Pegaram ele e levaram ele lá para Jesus. O que ele fez? Lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
Aqui que eu quero parar, no 50. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Os teólogos, os estudiosos, dizem que a capa do cego, do mendigo aqui no caso, era como se fosse a muleta da pessoa que tem uma deficiência física. Prestem atenção. Ele lançou a capa fora. Quando disseram, tem de bom ânimo, Jesus te chama, o que ele fez? Largou tudo para trás e foi ter com Jesus. 51. E Jesus falando lhe disse, que queres que eu faça? Como se Jesus não soubesse. E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Primeiro, ele lançou de si a sua capa. Eu te pergunto, nós estamos lançando fora de nós as nossas capas? Como é que está a sua fé com Jesus? Eu vou tentar, vou ver se dá. Bartimeu não fez isso. Ele não continuou com a capa. Eu vou ver se ele me cura. Que se ele não me curar, vou perder minha capa. Se ele não me curar, vou perder minha muleta. Tá louco? Não. Vou levar aqui debaixo do braço. Vou ver se dá. Bartimeu não fez isso. Ele lançou fora a sua capa. Não tem que ver se dá. O Jesus dá. Jesus faz o impossível se tornar possível em nossas vidas. Mas para isso temos que crer. Temos que largar as nossas capas. E Bartimeu fez isso. Ele largou a sua capa. A sua bengala, a sua muleta, o seu amuleto. Assim tem que ser a gente. Largar algum sentimento de ódio, de mágoa, de ressentimento. Perdoar alguém. Não é só perdoar alguém, mas às vezes se perdoar. Tem casos em que a pessoa precisa perdoar alguém. Deixar aquilo para trás. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É assim a vida com Cristo. Tudo se fez novo. E para se fazer novo, nós temos que deixar para trás o passado. Então você tem que deixar o ódio, a mágoa, o ressentimento. E às vezes se perdoar também. Porque às vezes é uma coisa que você fez e você não se perdoa. Se Jesus veio para nos salvar e para perdoar todos os nossos pecados, quem é você para não se perdoar? Se ele te perdoou, por que você não se perdoa? Pense nisso. Eu estou falando desses sentimentos, mas são outros também. Às vezes um pecado de estimação que você não quer deixar. Um pecado que só você tem guardado. É sua capa. Como você quer ir ter com Jesus? Com a sua capa. E aqui coisa semelhante aconteceu com Filipe e Natanael. Está lá em João 1, no versículo 43 e seguintes. E quando Jesus chegou a Galileia, achou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então Filipe seguiu, nem questionou. Aqui é quando Jesus estava formando os apóstolos. E aí Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pelo preconceito aqui de Natanael. Disse-lhe Natanael, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. No 46 aqui, é como a capa do cego Bartimeu, ele largou. Eu vou atrás de Jesus, me chamou, eu vou. Eu estou gritando aqui, ele me chamou, eu vou. Largou a capa, largou tudo. Assim Natanael fez. Primeiro ele indagou, primeiro ele duvidou.
Pode vir alguma coisa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. No 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele. O Natanael foi, eu vou ver. E disse ele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não adoro. Disse Jesus a Natanael. Natanael lhe disse, de onde me conheces? Jesus respondeu. Disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu. Disse, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas Jesus percebeu a incredulidade delezinha quando ele disse, vem alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi debaixo da figueira que tu crês? Coisas maiores do que estas verá. Então, assim como o cego Bartimeu largou a capa, assim como Natanael se despiu dos seus preconceitos e foi ter com Jesus, assim tem que ser conosco. Nos despir dos nossos preconceitos, nos despir das nossas capas, com fé. E aí eu vou fechar a mensagem. Lá em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aqui tem várias mensagens. E eu preciso fazer o vídeo mais curto. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bartimeu recuou? Não. Natanael recuou? Não. E você? Tem recuado? Você tem orado, não tem conseguido a bênção? Esquece. Você tem clamado? Esquece não. Deus está dizendo, Ele não vai ter prazer conosco se nós recuarmos da nossa fé. Então temos que perseverar. Hebreus 11, versículo 1 diz o que é fé. Conceitua a fé, define a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das que não se veem. Porque o cristão, ele não vê para crer, ele crê para ver. O mundo não. O mundo quer ver para depois crer. Nós não. Nós já cremos, nós já mentalizamos o milagre na nossa mente, já montamos o cenário miraculoso que acontecerá na nossa vida, para depois acontecer, para depois o milagre chegar. E lá em Romanos 10, fecha toda a questão. E aí vai um alerta para os desigrejados ou para aquelas pessoas que dizem que não precisam se reunir enquanto congregação. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que você aumenta a sua fé? Como é que você aumenta a sua credulidade? A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só tem um modo disso acontecer na nossa vida, é estudando a palavra, é lendo a palavra, é se aprofundando na palavra, é frequentando a sua congregação, não apenas sendo um crente de banco que vai lá cumprir tabela. A igreja não é um clube social que as pessoas se reúnem X vezes por semana. Não, lá é casa de Deus. Lá é onde realmente Deus usará o pastor para ministrar uma palavra e você ser tocado pelo Espírito Santo. Se fosse assim, Deus não tinha dito para não abandonarmos a nossa congregação. Mas aí já é outro estudo. Então, voltando lá no começo, pessoal. Larguem as suas capas. Larguem os seus preconceitos de lado.
busquem verdadeiramente a Deus, no único lugar onde se pode encontrá-lo, que é através da palavra. Busquem uma congregação, busquem uma igreja. Peçam orientação a Deus se você ainda não tem uma, para que Ele te indique uma. Mas uma que pregue o Evangelho, que está na palavra de Deus, a boa notícia. Mas não abandone, não pense que você sozinho pode fazer alguma coisa. A palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Amém?